Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É com essa pergunta que François de Geneve inicia a mensagem A Melancolia, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala da alma que sente saudade de uma felicidade mais ampla, mas que ainda tem compromissos a cumprir na Terra. E essa pergunta, Carol, ajuda a abrir o capítulo Depressões Reeducativas, de Hermance Dufault. Hermance também olha para uma tristeza profunda que parece não ter explicação na vida atual. Para compreendê-la, ela leva em conta a imortalidade da alma e as experiências vividas antes do nascimento. Mas, antes de seguirmos por esse caminho, precisamos esclarecer de qual depressão ela está falando. No capítulo, Hermance usa os termos depressão secundária e depressão primária. Ela chama de secundária aquela que aparece depois de uma causa conhecida, como uma doença grave. Já a depressão primária aparece sem uma causa visível e pode se tornar crônica. É sobre uma parte desses casos crônicos que Hermance desenvolve seu raciocínio. Então, seria um erro usar a explicação do capítulo para interpretar todo o quadro de depressão ou julgar a história de alguém. Sim, e essa expressão, sem causa aparente, é importante. A pessoa olha para a vida atual e não encontra um acontecimento que explique um sofrimento tão persistente. Hermance amplia esse olhar. Talvez a raiz esteja numa história que começou antes do berço. E o que acontece quando a raiz está antes do berço? Segundo ela, o processo pode começar ainda no plano espiritual. Fora do corpo, o espírito percebe melhor as próprias imperfeições e reconhece erros cometidos ao longo de outras existências. Esse encontro com a consciência deveria levar ao arrependimento e ao desejo de reparar. Só que nem sempre a pessoa consegue lidar com o que vê. Principalmente quando ainda não aprendeu a se perdoar. É aí que o encontro com a consciência pode tomar outro rumo. Em vez de pensar, eu errei e preciso corrigir, ela conclui, eu sou inferior, eu não tenho valor. E isso muda tudo. Uma imperfeição é algo que pode ser trabalhado. Quando a inferioridade vira uma crença sobre si mesmo, a pessoa já não consegue enxergar um caminho adiante. É como se a consciência pedisse uma reconstrução, enquanto a culpa retirasse as forças necessárias para começar. Hermance diz que, a partir daí, dois caminhos podem se abrir ainda no mundo espiritual. Então, quando o espírito aceita ajuda, ele pode iniciar um tratamento em instituições espirituais. Esse cuidado traz algum alívio e o prepara para continuar o processo durante a encarnação. A vida física oferece situações concretas para rever hábitos, sentimentos e escolhas. Mas nem todos aceitam esse cuidado. Alguns ainda permanecem muito ligados às próprias sombras e resistem a essa mudança. Para esses, a reencarnação pode acontecer de forma compulsória, em condições mais difíceis. O Livro dos Espíritos explica que certas provas podem ser impostas quando o espírito ainda não consegue escolher, com clareza, aquilo de que precisa para avançar. Nos dois casos, isso ajuda a compreender a expiação como uma oportunidade de correção. Em alguns, a encarnação continua um tratamento que já havia começado no plano espiritual. Em outros, ela cria as condições para que a mudança finalmente comece. E chegamos ao título do capítulo. Por que Hermance chama essas depressões de reeducativas? Porque, como ela escreve, nessa ótica, depressão é um doloroso estado de desilusão que acomete o ser em busca da sua recuperação perante a própria consciência na vida física. A palavra central aqui é desilusão. A vida concreta desfaz ilusões que o espírito vinha alimentando sobre si mesmo e sobre a existência. E essa resposta traz uma diferença importante. A depressão não seria o recurso educativo preparado para a pessoa. O que tem finalidade reeducativa é a encarnação, com seus limites, relações e responsabilidades. O estado depressivo surge quando o espírito resiste à vida de que precisa porque ainda deseja outra vida, mais próxima da sua vontade. Ou seja, é o conflito entre a vida desejada e a vida necessária. O espírito renasce em circunstâncias que podem ajudá-lo a mudar de rumo, mas o ego olha para essas mesmas circunstâncias e diz: não era isso que eu queria. E esse conflito aparece em frases que todos nós já ouvimos, ou até pensamos. Minha vida não foi como deveria. Nada deu certo para mim. Eu seria feliz se tivesse outra família, outra saúde, outra posição. Existe sempre uma comparação entre a vida real e um roteiro imaginado. E quando esse roteiro desmorona, a pessoa pode sentir que a existência inteira fracassou. Talvez o que tenha fracassado seja um projeto construído pelo ego.
A vida ainda pode oferecer afeto, trabalho, serviço e crescimento, só que por caminhos que ela nunca havia considerado. E abandonar o futuro que imaginamos também envolve uma perda. É preciso elaborar essa perda para participar da vida que temos hoje. Enquanto a pessoa continua presa ao que deveria ter acontecido, sobra pouco espaço para perceber o que ainda pode acontecer. E é justamente esse movimento que pede discernimento. Há injustiças, violências e situações que precisam ser enfrentadas e transformadas. A aceitação começa pela realidade presente, reconhecer o que já não pode ser desfeito, agir sobre o que pode mudar e parar de exigir que tudo siga o antigo roteiro. Essa distinção é importante. E a dificuldade de participar da vida como ela se apresenta lembra a resistência descrita por Steven Pressfield em A Guerra da Arte. Ele usa essa palavra para falar da força interior que aparece quando estamos diante de uma mudança importante. Medo, adiamento, dúvida, perfeccionismo e arrogância podem ser maneiras de evitar o passo que precisamos dar. Exatamente, Felipe. A comparação ajuda. Embora Pressfield esteja falando principalmente de criação, vocação e disciplina. Irmã se trata de um processo espiritual que atravessa muitas existências. O ponto de encontro entre os dois está nessa parte de nós que se agarra ao conhecido, mesmo quando o conhecido já se tornou fonte de sofrimento. E voltando à Hermance, ela liga essa resistência ao egoísmo. Essa palavra não corre o risco de soar como uma acusação contra quem está deprimido? Corre se for usada para julgar o sofrimento alheio, mas o sentido dado por Hermance é mais profundo. Ela fala de um hábito construído durante muitas encarnações, colocar os próprios desejos no centro e esperar que pessoas e acontecimentos obedeçam à nossa vontade. Depois de muito tempo vivendo assim, qualquer limite pode ser recebido como uma injustiça pessoal. Então, no sentido usado por Hermance, o espírito se acostumou a tentar controlar a vida. A encarnação reeducativa pede outro aprendizado: conviver com a frustração, reconhecer o próximo e aceitar que a realidade não existe apenas para atender aos seus interesses. E é por isso que esse ponto pertence ao nosso autoexame. Nós não conhecemos o passado espiritual de ninguém. Portanto, não temos condições de olhar para uma pessoa que sofre e dizer que sua depressão veio do egoísmo, do orgulho ou de uma expiação. A proposta serve para examinarmos as nossas exigências e a forma como reagimos quando a vida contraria nossos desejos. Isso mesmo, Carol. Quando Hermance descreve essa resistência, ela apresenta 8 manifestações: apego, perfeccionismo, vergonha, domínio, culpa, ansiedade, autopiedade e martírio. À primeira vista, parece uma lista de problemas diferentes. Como elas se aproximam? Veja o apego e a necessidade de domínio, por exemplo. Os dois nascem da tentativa de conservar pessoas, situações e resultados. A mente sofre antes mesmo da perda e se desgasta tentando controlar o que está fora do seu alcance. E o mesmo acontece com o perfeccionismo e a vergonha, que atingem a imagem que a pessoa tem de si. Ela sente que precisa acertar sempre para ter valor. Uma falha, uma rejeição ou uma frustração passa a ameaçar sua identidade inteira. Enquanto isso, a culpa, a ansiedade, a autopiedade e o martírio prolongam o sofrimento por dentro. A pessoa se pune pelo passado, espera que seus esforços fracassem, sente-se ferida por tudo e alimenta preocupações que não dão descanso à mente. A culpa merece um cuidado especial. Num primeiro momento, ela mostra que a consciência reconheceu o erro. O problema aparece quando a pessoa fica presa à culpa e acredita que sofrer repetidamente é uma forma de reparar o que fez. E irmã se relaciona ao orgulho, aquilo que você acaba de descrever, Felipe. Parece estranho, porque costumamos imaginar o orgulho apenas como sentimento de superioridade. Aqui ele aparece na dificuldade de aceitar a própria falibilidade. A pessoa se pune porque ainda pensa que deveria ter sido perfeita. Então a saída passa pela humildade. Ela começa quando a pessoa consegue dizer: eu falhei, preciso assumir o que fiz, reparar o que for possível e aprender. Joana de Ângeles, em O Homem Integral, fala desse olhar para si sem autopunição, sem autojulgamento e sem autocondenação. É aí, como você disse, que entra o auto-perdão. Perdoar-se devolve à pessoa a energia de que precisa para mudar de conduta. A responsabilidade permanece. Reconhecer o erro, lidar com suas consequências e reparar o dano possível. A culpa deixa de ser uma condenação sem fim. E aqui aparece uma diferença importante.
Humildade e sentimento de inferioridade levam a lugares muito diferentes. A inferioridade diz: meus erros provam que eu não tenho valor. A humildade diz: eu ainda tenho imperfeições e posso educá-las. Uma fecha o futuro, a outra permite recomeçar. Hermance escreve que é preciso muita humildade para aceitar a vida como ela é, compreender a própria crise de consciência e adotar uma postura reeducativa. Mas que postura seria essa? Ela aparece no cotidiano. Cuidar da família, cumprir os deveres possíveis, trabalhar, conviver, servir e permanecer ligado à experiência da encarnação. Também aparece na disposição para receber ajuda, acompanhamento médico, psicoterapia, medicação quando indicada, apoio da família e amparo espiritual podem caminhar juntos. Procurar tratamento é uma maneira concreta de cuidar da vida e participar da própria recuperação. E quando surgem pensamentos de autoextermínio, esse cuidado se torna urgente. A pessoa precisa de companhia, proteção e ajuda profissional imediata. O apoio espiritual pode oferecer esperança e sentido, enquanto as pessoas próximas ajudam a criar segurança para atravessar a crise. Esse cuidado com a vida também nos ajuda a compreender por que a irmã se chama essa experiência de uma silenciosa expiação reparadora. A prova acontece principalmente no mundo íntimo. A expiação coloca o espírito diante das consequências da própria história. A reparação começa quando ele passa a responder a essa história com escolhas diferentes. E isso deixa claro que o sofrimento sozinho não produz essa mudança. O aprendizado surge da nova postura diante da vida. Aceitar ajuda, rever valores, abandonar antigas exigências e perseverar mesmo quando a transformação acontece devagar. E é justamente essa nova postura que nos leva ao final do capítulo. Hermance diz que, quando vencidas, as depressões reeducativas deixam um extraordinário domínio de si e um amplo autoconhecimento. Domínio de si, aqui, é aprender a governar as próprias respostas. Antes, a criatura queria governar os acontecimentos. Depois da prova, começa a lidar melhor com seus impulsos, seus limites e suas frustrações. E esse autoconhecimento também muda a forma como ela enxerga as próprias imperfeições. Elas mostram o ponto em que o espírito se encontra hoje, não aquilo que ele será para sempre. A possibilidade de crescer continua presente. Quer dizer que aquela desilusão que parecia o fim de tudo pode marcar o esgotamento de um velho modo de viver. A pessoa começa a trocar o controle pela responsabilidade, a autopunição pelo aprendizado e a revolta com a vida por uma participação mais consciente na própria história. Exatamente. A vida necessária pode ser muito diferente da vida desejada. Ainda assim, ela pode oferecer ao espírito o caminho de volta à paz com a própria consciência. Hermance encerra o capítulo com uma frase simples e cheia de esperança. Passada a prova, ficará o aprendizado. E com isso encerramos mais um episódio de Mergulhando na Reforma Íntima. Obrigado, Carol. É um tema tão importante quanto delicado, mas muito necessário. Eu que agradeço a você pela parceria. E a todos que nos acompanham, até o próximo episódio.